Bom, pessoal, vamos abrir aqui então a nosso bate-papo de hoje. Fiquem à vontade aí com questões de perguntas, né? Podem ir me questionando durante todo o momento da palestra, mas vamos lá. Deixa eu passar aqui. O nosso tema, então, como a Adri comentou, a gente vai falar um pouquinho da aplicação da abordagem Design Thinking para uma visão de planejamento estratégico, né? Que acaba trazendo uma visão bem inovadora, uma abordagem diferenciada, que acaba trazendo uma diferenciação aí nos projetos, né? Então, e para a questão de áreas também, para uma visão bem estratégica, ele é bem aplicado. Então, para a visão de melhoria de novas áreas, então eu queria mostrar um pouquinho como que isso pode ser aplicado, né, para ajudar em alguns pontos estratégicos aí, desafio de vocês, tá? Então, meu nome aqui é Eduardo Lourenço, né, eu estou como Product Design Coach do time, aqui do Design Division, né, e eu atuo também como PM no cliente que eu estou trabalhando, né, que é a Cargill, e a gente tem as atuações internas aqui do time, então eu acabo atuando em frente de produtos e frente de design também. Bom, falando um pouquinho vocês estão conseguindo enxergar bem, pessoal? Para vocês, está dando para ver bem o material? Sim. Tá bom, perfeito. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho aqui do meu perfil, rapidinho, para me apresentar, né? Então, eu estou aqui na C já faz um ano e 2 meses, mais ou menos. Vim no ano passado. Estou nesse mercado de digital, de transformação, de produtos digitais, já fazem mais de 12 anos, tá? Já passei por algumas empresas aí, outras consultorias, já trabalhei nesse mercado aí desde bem no comecinho, quando a gente começou a falar de mobile, começou com a parte de mobilidade, até os dias de hoje, com as transformações digitais, com todos esses desafios novos que a gente tem, né, com a nossa área, ela fortaleceu muito ao longo dos anos, né, com uma visão bem estratégica. Então, aí no meio desse período eu fui também me adentrando aí na parte Agile, eu fui né, gostando de outras áreas aí que eu fui complementando, também de tecnologia, de negócio, e isso me deu uma visão, assim, bem holística para várias coisas, não apenas para a área, mas como conectá-la com outras áreas, com outras iniciativas, né? Então, isso foi algo que me ajudou bastante. Então, e aí, desde que eu entrei na AC, eu estou, né, no cliente que eu estou atuando, já estou com algumas soluções de produtos digitais, né, cadeia de suprimentos para algumas áreas de negócio, e também ajudo o time aqui, iniciativas internas, planejamento estratégico aqui na área, e também com as pessoas do time, né? Então, só para dar um pouquinho aí do meu perfil para vocês, tá? E aí, passando para o nosso aqui para a nossa visão de hoje, né, a nossa agenda, tá? A gente vai dividir em alguns momentos, tá, que queria passar para vocês. Eu trouxe uma visão que eu já apliquei ela, né, em alguns cenários diferentes, tá, e eu queria passar um pouquinho para vocês, e esse tema é muito interessante para mostrar como que é o potencial da área, tudo que é possível a gente fazer com isso, como que a gente pode abordar em diferentes cenários, tá? Então, eu trouxe um aqui que eu vou falar mais, mas é o ponto principal aqui, tá? Então, a ideia é trazer um passo a passo, como que vocês podem aplicar isso, iniciativas que vocês atuem também. Não é aplicado só para a nossa área aqui, design, eu digo, mas também em outras áreas, tá? O Design Thinking, ele é muito dinâmico, ele é muito versátil, ele pode ser aplicado em qualquer tipo de área, e para várias iniciativas, pode ser para novos produtos, pode ser para uma área existente que está buscando melhorias, quer buscar entender dificuldades para poder melhorar, e também para abertura de novas áreas, de novas unidades de negócio, ela pode ser aplicada para conseguir identificar, né, as necessidades e poder aplicar uma visão para um caminho que atenda, né, de acordo com aquele cenário, né. Então, como eu trouxe aqui, tentei dividir, assim, em etapas, sabe, de uma forma bem didática, assim, para explicar como aplicar isso e deixar disponível aí para vocês poderem utilizar, tá? E é algo que é bem interessante aí de se aplicar, tá? Então, basicamente, assim, a gente tem duas etapas de aplicação, né, desse método, né? Então, é uma combinação entre o Design Thinking e uma visão de planejamento estratégico, né? E o Design Thinking, ele entra muito forte na parte de diagnóstico, né? De você entender as dores atuais, as jornadas que se utiliza no processo atual, e que tipo de oportunidades dá para se levantar com isso, e os principais desafios, né? E aí, com toda essa visão de diagnóstico, e você tendo uma priorização,
a gente consegue partir para uma visão de planejamento estratégico baseado já nesse pré-diagnóstico, né? Então, com isso a gente consegue bolar uma visão futura linkada com as necessidades reais, né? O que realmente a empresa está buscando, ou aquela área está buscando. Então, se uma área está buscando uma melhoria, a gente diagnostica quais são as maiores dificuldades e aplica uma visão estratégica de acordo com aquelas necessidades, né? Para ele ser um resultado mais rápido possível, no melhor tempo ali. Então, é um planejamento bem estruturado. E ele pode, até como está no objetivo final ali, ele pode ser aplicado para melhorias diárias, para novas unidades de negócio e também para novos produtos, que é onde a gente mais aplica isso, né? Mas eu queria levar isso para uma visão mais holística também, que não é só para soluções, tá, pessoal? Ele pode ser aplicado até para novos empreendimentos, né? Ele é bem versátil, assim, então eu queria trazer outras visões para vocês poderem ver como que é interessante a aplicação dele, né? E para contar um pouquinho para vocês, então, de onde vem isso, né, de como que é aplicada essa área ao longo do tempo, eu quis trazer alguns números aqui para mostrar uma necessidade de mercado aqui, né, porque acho que é um ponto bem relevante, né. Então, de acordo com algumas pesquisas, né, eu trouxe alguma da Forbes aqui, que ele diz ali que 86% dos compradores vão pagar mais para uma melhor experiência, mas apenas 1% dos clientes sente que os fornecedores satisfazem essas expectativas, né? Então, tem uma demanda muito grande por experiências melhores serviços, melhores soluções, e só que os clientes sentem ainda que as empresas têm ainda um pouco de dificuldade de fornecer isso, né? Então, a experiência já se mostra como um diferencial estratégico para os negócios, né? E outro ponto que se fala muito aí no mercado, uma outra pesquisa da Libre Research, ela diz ali que 80% das empresas dizem que fazem entregas superiores de atendimento ao cliente, só que apenas 8% dos clientes, eles sentem que essas entregas são superiores, né? Então, a gente percebe um gap de mercado, né? Enquanto as empresas, elas entendem que estão atendendo bem os clientes já têm uma visão diferente, né? Então, por que eu estou trazendo esses números, né? Para mostrar uma visão de oportunidade do mercado, né? O mercado tem uma demanda por experiência, por uma visão de digital, de transformação, e ainda é um diferencial aí trazer isso, as empresas conseguirem prover esse diferencial, né? Então, esse é um ponto que já mostra uma necessidade de mercado, e por que trazer abordagens inovadoras, por que trazer visões diferenciadas aí, né? Então, esse é um ponto que é relevante, tá? Falando aí também de empresas que utilizam o método, tá? Esse é um método que é bem diversificado, é bem difundido no mercado, né? Quis trazer alguns exemplos aí, como a Apple, a Amazon, a IBM, a SAP, todas as empresas, a Google, né? São grandes players do mercado que eles já utilizam o método, assim, para inovar em seus negócios, né? Para trazer umas visões inovadoras. Então, por exemplo, eu tenho o exemplo da SAP, né? Estamos usando o Design Thinking para ganhar empatia com os clientes e ajudá-los a realizar seu futuro por meio da tecnologia. Então, o link do método com a visão tecnológica, né? Esse é um ponto importante. Aí tem, por exemplo, a parte do Google, ali, em vez de esperar para lançar um produto mínimo para entender se uma ideia é boa, você poderá ter dados claros em um protótipo realista, né? Então, isso é uma outra abordagem, né? Você tem tanto para a parte estratégica quanto para a parte de você fazer uma experimentação, né? E poder, antes de você investir muito numa ideia. Então, a abordagem, ela serve tanto para N cenários, né? Tanto para design estratégico, quanto para a parte de novas soluções, você tem como experimentar isso, né? Então, esse é um ponto importante aí para comentar e mostrar que várias empresas aí já utilizam, né? Então, é algo bem difundido. Eu ouvi alguns cliques, pessoal. Você tem alguma pergunta, Adri? Eu não estou conseguindo ver o chat agora, mas se o pessoal tiver... Não, pode ficar à vontade aí que eu vou te avisando. Tá bom, né? Obrigado, hein? Então, é uma visão mais de mercado. Aqui eu gosto de trazer, eu acho que essa visão, até para quem não conhece tanto da área, é uma visão bem resumida do qual que é os pilares e abordagens que o Design Thinking ele aplica, né? Então, por que é importante trazer o Design Thinking para empresas, né? Esse é o mindset, né? Por que isso é algo relevante, é algo que vale a pena a gente trabalhar, né? Então, ali tem os 3 pilares principais da área, né? Que é a empatia, a colaboração e a experimentação. A empatia é a gente olhar para o cliente ou para a área ou para as pessoas que a gente está envolvidas ali nos trabalhos de uma forma empática, né? Que é basicamente calçar o calçado do cliente, né? Um termo que a gente usa muito, né? Eu entender a dor ali né, que a área está tendo ou que o meu cliente está
tá possuindo naquele determinado cenário, e com um olhar de empatia eu conseguia absorver o máximo, né, de entendimento, né, para poder prover um caminho melhor, uma solução para aquele cliente, né. Então a abordagem, ela já tem uma abordagem de querer entender a dor ali existente, né, então isso é algo bem comum, bem difundido na área, né, essa visão de empatia. A colaboração, que a gente acaba agrupando o entendimento de várias áreas, né, a gente tem um hall de inovação, mas a gente utiliza muito a visão de negócio, a gente colabora com as áreas para criar algo em conjunto, para gerar soluções, então isso não é algo assim que está escrito no papel de pão, ou que já está já previamente definido, na verdade é um trabalho colaborativo, de muita cocriação, né, de empatia, de pesquisa, de levantamento de ideias, isso é normalmente feito aí com as equipes, tanto de clientes, quanto de negócio, quanto com áreas de inovação, né. Então, é um trabalho bem colaborativo, e ele também permite a experimentação, né, você pode validar ideias anteriormente a um desenvolvimento, você pode aplicar, rodar uma prova de conceito para você determinar uma ideia, né, então isso são algumas premissas da área, né, e é uma abordagem muito centrada nas pessoas, né, então antes a gente, uma coisa do mercado há um tempo atrás, as soluções eram desenvolvidas, né, não com uma preocupação, assim, de entender a real necessidade, né, do negócio, né, e o Design Thinking, ele provê muito essa visão de entender a necessidade, qual que é o que realmente agregaria maior ganho, para daí você prover uma solução, né, então ele é muito centrado nas pessoas, entender as dores do cliente, as dores das áreas, né, e aí isso pode atender tanto clientes, quanto ter novas oportunidades de negócio. Ele roda em vários tipos de iniciativa, tá, pessoal? Então, você pode aplicar ele para projetos, pode aplicar para produto, para serviços, e também para processos, né? E eu gosto de falar de processos porque aí a gente pode falar de áreas, tá, pessoal? Então, qualquer área que está envolvida aí, uma área financeira, uma área de recursos humanos, área comercial, a gente consegue aplicar o método para buscar novas oportunidades e melhorias para as áreas, tá? Então, ele é bem interessante aí para essas aplicações, né? Às vezes o pessoal tem uma visão que é só da área mesmo, ou de design, ou de inovação, mas na verdade ele é bem aplicado, independente da área, tá? Ele é um método bem difundido aí, né? Então ele pode gerar novos negócios, identificar necessidades, né? E ter uma visão bem assertiva. E um dos maiores idealizadores da metodologia, ele destaca aí a visão dos designers por ter uma visão muito estratégica e de realmente empatia com o cliente, né? Então, o Tim Brown é que ele está comentando, né, que o design tem que usar a sensibilidade e os métodos de designers para que estratégias de negócio e necessidades reais das pessoas coincidam, né? Então, ele está falando ali de a gente trazer a visão de negócio, a visão das necessidades, né, das pessoas para poder trazer uma solução de acordo, né? Então, a gente consegue criar valor e novas oportunidades dessa forma. Então, é uma abordagem que ele utilizou muito na IDEO, né, que é a consultoria que ele é CEO, né, o Tim Brown, e ele já há muitos anos atrás defende esse método, e já tem vários cases de mercado aplicado, então é algo muito bem estruturado aí, né, e bem interessante, né, no mercado. Aí um ponto importante também para trazer, pessoal, a gente que é da área, né, já conhece alguns desses conceitos aí no dia a dia, né, mas a gente tem outros também que vão para um lado também financeiro, né, e isso para o lado executivo é muito interessante de comentar, né, que você utilizando uma abordagem assim, né, com visão de experiência, querendo entender teu cliente, querendo entender uma área que você quer aplicar, ou um novo negócio que você quer lançar, qual que são alguns benefícios ali não monetários, né, a parte de satisfação é algo que é muito comentado, né? Você tem satisfação do usuário, você tem uma empatia maior de absorver uma ideia ou uma solução nova, né? Ou um novo processo, né? Você tem uma lealdade maior de clientes, você tem uma adoção maior de soluções, você fortalece também o discurso entre as áreas, né? Aqui está destacado TI e negócios, mas não apenas essas áreas, mas todas as áreas, né? A gente consegue interligar, né? Comunicações e entendimentos, né? E aí vem uma parte que para a visão de negócio, a visão executiva é bem importante, né? Quais são os ganhos monetários que você utilizar um método assim, uma visão com abordagem de experiência, ele pode prover, né? Então, você tem vários ganhos aí de produtividade, você tem ganho de custo você tem redução de custo com treinamento, você consegue reduzir a quantidade de erros, de problemas aí dentro dos negócios, e também você tem economias, né, de investimento, que é um outro ponto que é possível. Então, você colocando isso tudo na balança, utilizar uma abordagem centrada nas pessoas, uma abordagem de inovação, onde você vai buscar entender a dor primeiro,
para daí você aplicar um caminho de solução, é algo que acaba gerando muito resultado, né, e muitos ganhos aí para os negócios. Então, ao longo dos anos, as empresas têm tido muito interesse em utilizar justamente por isso, né, ele não é só um ganho de satisfação com o teu cliente, ou com as pessoas que você trabalha, mas também para os negócios, né, via de capital, ele gira um grande ganho aí de investimento também, tá? Então, são alguns pontos, alguns pilares aí que é importante comentar, tá? E aí, para quem ainda não teve essa visão ali, não teve a oportunidade de visualizar mais ou menos como que é o processo, a visão do Design Thinking, ela se divide nesses cinco módulos aí, né? Da empatia, da definição, a idealização, prototipação e testes, né? Aí estão todas as etapas, né? O processo ele se divide em todas essas camadas, tá? Mas aqui, na nossa abordagem, a gente vai focar bastante nas duas primeiras, tá? Que são as abordagens mais estratégicas do processo, onde você faz um deep dive ali no teu cenário, você aprofunda numa imersão ali no cliente, ou no cenário que você quer construir algo novo, e você vai entender todos os pontos, né? Entender dores, você vai entender o contexto ali que está sendo discutido. Então, é uma abordagem bem estratégica nessas etapas aqui, e a gente vai dar uma aprofundada um pouco mais, mas o processo todo, ele tem todas as etapas, né? Então, as principais divisões, né? Nessa abordagem inicial, dessa camada inicial, você olha muito para o lado estratégico, você olha muito para a imersão no cliente, né? Entender a necessidade, e aqui você já olha para um lado mais de construção, né? A partir de eu ter olhado para dores, ter olhado para dificuldades, como que a gente trabalha para criar novas soluções, criar novas ideias, novos processos, novas, né, áreas e tudo mais. Então, o pensamento geral, ele é dividido em duas principais frentes, né? A visão estratégica de imersão, né, de você entender o cenário que você vai trabalhar, o diagnóstico, né, e a visão de construção, né, o que vai se construir a partir desse olhar, né, e isso tudo vai ser co-criado, você vai desenhar com o teu cliente ou com a tua equipe, você vai poder validar, experimentar isso, né, e aí você vai poder rodar um experimento, vai poder testar e validar se é algo realmente viável, né, para ser desenvolvido, para ser implementado operacionalmente, né. Então, essas são algumas etapas aí importantes para comentar com vocês, pessoal. E aqui no nosso caso, a gente vai abordar bastante essas etapas início, a gente vai falar de jornada, essa parte da imersão, né? Então, é só para dar uma destacada e mostrar que essa parte aqui, ao longo do tempo, também foi cada vez mais utilizada nas empresas também, né? A parte de pesquisa, você entender o cenário do teu cliente ou da tua empresa, e você buscar fazer todo um diagnóstico, né? De negócio, um diagnóstico de processos, né? Aí a gente começa a falar das jornadas, né? E aí você começa a conseguir ter uma visão geral, um mapa ali, né? Do que você quer trabalhar para você poder trabalhar em soluções, né? Então foi algo que antes a gente era costume, né? No mercado a gente pensar muito na solução, né? A gente tinha um viés de querer ir logo para a solução, mas o mais importante, muito mais importante que a gente buscar a solução é entender o real problema, né? Entender o que de fato está sendo uma dor, ali, o que de fato está sendo uma dificuldade ali para o negócio ou para a área, né? Então, essa abordagem, assim, que ela sugere, né, que a gente olhe primeiro para isso, para os problemas inicialmente, e faça uma imersão nisso, né, para depois a gente pensar num caminho de solução, né. Então, esse é um ponto que a gente vai estar aprofundando bem aí no nosso call de hoje, tá? Então, trazendo mais uma visão aqui de etapas, tá? Isso aqui é mais para contextualizar mesmo o método, tá? A gente não vai passar por todas as etapas, mas é só para explicar, né, como ele é dividido, né, e às vezes as pessoas olham e pensam, ele tem várias etapas, né, como que eu vou aplicar tudo, né, todas as camadas, isso é de acordo com cada cenário, pessoal. A gente tem uma estrutura, né, que a gente pode aplicar. Se eu estou desenhando um produto, por exemplo, eu poderia aplicar a maioria das etapas aí para fazer uma visão bem assertiva do produto, mas eu também poderia estar mais fazendo uma visão de imersão, né? Aí eu focaria mais, por exemplo, aqui na parte de pesquisa, que é no início, né? E talvez a parte de protótipo, coisa assim, eu faria de uma forma mais ágil, né? Então, tem formas de simplificar, né? Mas o importante é trazer aqui a visão, né? E todas as etapas que estão envolvidas, né? Então, ele vai desde aquela parte de entendimento, né? Até a parte de construção e validação, né? É onde o processo, ele caminha, né? De uma forma geral. Então, eu trouxe, assim, só para dar uma visão, poder explicar um pouquinho, né? Eu vou fazer bem overview mesmo, mas é só para vocês terem conhecimento, né? Quem tem interesse, às vezes, de aprofundar nas outras camadas, é algo bem interessante, tá? Então, estou trazendo aqui uma visão geral, mas para o
para a nossa sessão de hoje aqui, né, e nessa proposta, né, de como utilizar essa abordagem do Design Thinking para uma visão de planejamento, uma visão estratégica, eu quis trazer uma proposta um pouco mais direcionada, né, e passar basicamente um passo a passo para vocês, como que vocês podem construir isso, né, dentro da realidade de vocês, tá? Então, a ideia aqui é basicamente assim, né, a gente vai utilizar a parte do Design Thinking muito para fazer o diagnóstico, tá? Então, para entender, assim, qual que é o cenário atual, quais são as dificuldades, onde estão os gargalos, né? E com isso, como que eu consigo construir um planejamento estratégico, né, para poder atuar e resolver esses problemas né, que hoje existem, né? Então, como que divide isso, né? Numa primeira etapa, eu vou olhar muito para o método mesmo, né? Vou fazer uma visão de jornada, vou passar pelos desafios, entender as dores ali, né? Vou priorizar quais são os pontos mais críticos que a gente tem aqui, tá? Quais são as maiores dificuldades, e com isso eu vou fazer um planejamento estratégico. Quando eu falo planejamento estratégico, pessoal, eu tô olhando aqui para um olhar de área, né, a gente comenta, isso pode ser aplicado para unidades de negócios que estão abrindo, mas também pode ser aplicado para áreas existentes, tá? Se eu tenho uma área de negócio que já existe hoje, tem suas dificuldades, a gente pode utilizar essa abordagem para entender quais são essas dores da área, e daí aplicar o planejamento estratégico para prover iniciativas para melhorar realmente as necessidades atuais, tá? Então, o planejamento estratégico aqui é mais para eu pensar em que tipo de iniciativas que a gente vai fazer no caminho futuro, né, para atender o que hoje é dificuldade, tá? Então, são basicamente essas etapas, tá? A parte de diagnóstico, onde eu entendo o que está acontecendo hoje, o que é um bloqueio ali para a área, para o negócio, né? E como que eu proponho aí um caminho estratégico com iniciativas, com viés para atender esse negócio, tá? Então, aqui é só uma explicação geral, tá? Mas eu vou passar por todas as etapas, tá? Então, aqui, nessa primeira etapa, tá? Agora eu vou fazer bem step by step, tá? A primeira etapa, pessoal, que vocês têm que ter a visualização é do diagnóstico, né? E o que está envolvido no diagnóstico? Visão de jornada, desafios e algumas oportunidades de ideias também, tá? Então, qual que é a visão aqui? Se você está aplicando isso, querendo entender um contexto, você parte por essa visão aqui primeiro das jornadas, tá? E das dores, né? Então, qual que é o primeiro step, tá? Qual que é o primeiro passo disso? Por onde que a gente começa, né? O primeiro ponto é entender qual que é o desafio que a gente quer solucionar, né? Então, sempre que a gente começa um trabalho na área, que a gente sempre tenta partir por esse pressuposto. O que a gente quer atender? Qual que é a ideia aqui, né? Qual que é o objetivo que a gente quer suprir, né? Então, aqui, eu trouxe duas abordagens diferentes, mas é mais para exemplificar mesmo, né? Mas eu coloquei duas abordagens relacionadas ao negócio, né? Então, o desafio designer, né? Como que eu posso transformar, aí pensando numa visão de uma área nova, né? Como que eu posso transformar uma nova área em uma unidade de negócio independente, estratégica e escalável, né? Então, esse é um desafio, né? Como que eu quero criar uma unidade que hoje não existe, quero desenvolver uma nova área de negócio, uma visão mais estratégica. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, esse é um objetivo. E para um objetivo também de áreas existentes, tá? Eu quis trazer também essa abordagem, seria mais ou menos nessa linha, melhorar a área existente com uma abordagem inovadora para a melhoria de processos, tá? Então, é só para a gente não olhar tanto agora, como a gente conhece aí para produtos, para soluções, eu estou trazendo uma visão mais para a parte de áreas mesmo, né? A gente poder desenvolver uma área nova, ou poder, dentro de áreas que já existentes, aplicar esse método para gerar melhorias, né? Melhorias de processo, novas iniciativas que a área pode desenvolver para melhorar dificuldades hoje existentes, né? Então, aqui esse é o primeiro passo, tá? A gente tem que definir qual que é a abordagem. Eu vou olhar isso para uma área nova, eu vou olhar isso para uma área que já existe e hoje tem dificuldade, e a gente pode aplicar como uma oportunidade de melhoria. E também o método pode ser aplicado aí para produtos, para, como eu falei, né, para serviços e outras coisas aí que é bem comum de mercado, tá? Aqui a gente vai mais na linha aqui de áreas, né? Tanto para novas áreas quanto para áreas existentes, né? Como que eu aplico essa visão, né? Então, o primeiro passo, eu entendendo qual que é o objetivo que eu quero, para onde que a gente quer caminhar com isso, eu venho para a visão de jornada, né? Então, na visão de jornada, pessoal, não sei se todo mundo já ouviu falar dessa ferramenta, mas ela é uma visão geral de processos, tá? Onde eu tenho vários pontos de contato dos meus usuários, das pessoas ali envolvidas, das áreas, né?
com, a gente fala que tem os touch points, né? Com ferramentas, com etapas de processo, e onde eu consigo ter uma visão bem empática do ser humano mesmo, né? Eu consigo entender dentro de um processo, não com uma visão processual, mas com uma visão de áreas envolvidas, pessoas, e onde que eu tenho possíveis gargalos aqui, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de um processo comercial, né? Eu estou passando por algumas etapas, algumas pessoas desenvolvem algumas atividades, e eu começo a mapear gargalos. Aqui, por exemplo, hoje eu tenho um processo meio manual, a gente não tem uma ferramenta que facilite, eu começo a perceber algumas dificuldades, né? Hoje um vai e vem de documentos, ou algumas áreas eu tenho que esperar algum retorno para seguir o processo. Então, a jornada de usuário, ela serve muito para a gente poder identificar possíveis gargalos, dores ali no processo, né? E aí a gente mapear onde que tem as maiores dificuldades, né? Então, se eu olho isso para uma área, eu posso dividir ali por etapas, né? E entender onde que estão as maiores dificuldades da área, né? Onde que a gente tem que atuar de forma mais, né, com priorização, né? Onde que a gente começaria e onde que geraria um maior ganho se a gente pudesse mudar isso, né? Ou gerar uma melhoria, uma nova iniciativa, né? Então, essa visão de jornada, ela é muito utilizada para a gente entender algumas jornadas de processo, para a gente poder mapear pessoas ali envolvidas e áreas envolvidas, e também, principalmente, além de ferramentas, entender onde estão as principais dores do processo, né? Onde que tem gargalo, onde que tem dificuldade, né? Então, essa aqui é a visão da primeira ferramenta, tá? Então, depois que a gente define o objetivo, o que a gente quer trabalhar com isso, para que viés, né, que a gente quer utilizar, a gente pensa numa visão aqui das jornadas, né? Jornadas que a gente vai precisar visualizar dentro desse trabalho para poder ser efetivo, né? Para onde que a gente está olhando? A gente está olhando para uma área né, que é existente, uma área que hoje a gente quer melhorar algum processo, ou a gente está olhando, de repente, para uma área, para uma nova interesse da empresa de criar uma unidade de negócio à parte, algo mais estratégico, independente, e como que se cria isso? Então, para isso, a gente tem que olhar para o olhado todo, né? Essas iniciativas, esses entendimentos, tá? Para a gente poder trabalhar. Oi, Eduardo, só Oi, passando para avisar que temos mais 30 minutos. Acho que você não está vendo o chat, eu vou te avisando por aqui. tá bom, Adri, obrigado, hein? Tranquilo, estamos bem dentro do timing aqui, pessoal. Então, aqui, pessoal, olhando para jornadas, como a gente começou a falar de ferramenta, né, eu gosto sempre de trazer um template, algo aplicável que vocês podem utilizar, tá, e podem rodar essa ferramenta, tá. Então, aqui é uma visão de template para essa parte de jornadas, né. Então, como que ela se divide, né? Eu tenho aqui algumas camadas de processo, tá, etapa 1, etapa 2, etapa 3, então, aqui, para exemplificar, né, você pode, por exemplo, eu vou aplicar numa área, né, financeira, né, por exemplo, da empresa. Então, você define quais processos vocês querem fazer um entendimento, tá, para poder melhorar. Eu tenho um processo de custo, por exemplo, eu tenho um processo de orçamento, quero poder entender esse processo e ver como melhorá-lo, né. Então, a gente define aqui qual processo a gente está fazendo mapeamento, tá. Então, eu coloco aqui a área, né, e qual etapa que a gente quer olhar para ela, e a gente vai detalhando etapa a etapa, né, então, olhando para o processo, como que é o início dessa jornada, né, qual que é a primeira atividade que é feita, né, então, a visão de jornadas, ela vai muito nessa abordagem de atividades, né, a gente olha a atividade, uma a uma que é feita, né, na área, ali naquela iniciativa, e a gente vai mapeando quem que está envolvido ali, que tipo de departamento ou pessoa envolvida ali, e se também é interessante mapear se já tem algo digital, ou alguma coisa assim que tipo de ferramenta, né? Eu coloquei sistema, mas que tipo de ferramenta é utilizada naquela atividade, né? Então, para cada atividade do processo, a gente vai fazendo uma visão aqui, né, de roadmap, vai passando por todas as etapas, e dentro disso, a gente coloca um sinalizador, né? Então, se alguma dessas atividades hoje ela é dolorosa no processo, ela tem uma dificuldade de ser realizada, a gente vai fazendo um mapeamento aqui, né? Se ele é um ponto mais crítico, se ele é moderado, essa dor, ou se ele hoje está rodando bem, não tem dificuldade. Então, com essa visão aqui, a gente, dentro das atividades, a gente consegue mapear onde que ela é mais complexa, né? Onde que tem as principais dificuldades, né? E com isso, a gente, em anexo aqui às jornadas, ao processo, né, a gente também já coloca uma visão de desafios e ideias, né? Então, quando eu chego aqui no meio de uma atividade e tem um ponto de dificuldade, uma dor, um gargalo atualmente, algum gap, né, a gente sinaliza, tá? Como a gente pode colocar em vermelho, como algo assim que é mais crítico, e dentro daquilo a gente já pode até detalhar um desafio. Qual que é o desafio hoje, né? Por que aquela atividade ela tem algum tipo de dor,
por que que ela tem algum tipo de dificuldade hoje, né? E a gente pode já pensar em alguma solução, algo que já foi pensado pelo time, ou uma hipótese que pode ser validada, né? Então, aqui a gente faz o desenho todo, tá? Das jornadas, e a gente vai colocando todas as dificuldades, tá? Existentes, isso vai sendo mapeado, né, ao longo desse desenho, e a gente também vai mapeando algumas ideias, né, para poder resolver isso, né? Então, aqui, só para explicar, né, desafios a gente olha como restrições, limitações, coisas que dificultam hoje, né, o cenário atual, e as ideias são coisas que poderiam ajudar a solucionar, mas é uma visão mais, né, de sugestões, hipóteses, né, coisas que já poderiam ser implantadas pelo time, né. Então, aqui é a parte de jornadas, né, é um template, tá, que dá para aplicar, se tem pessoas aí de áreas, né, diferentes aí de design, de outras áreas, tanto de engenharias quanto áreas, né, internas aí de RH, financeiro, comercial, qualquer área, gente, isso é aplicável, tá? Qualquer área, ela pode ser aplicada, esse método, dá para identificar dores ali e necessidades, e aí, com isso, trabalhar num planejamento estratégico que funcione ali adequado para aquela área, tá? E também para áreas novas, tá? Então, eu quis trazer uma visão bem versátil, tá? Para vocês poderem utilizar, né? Então, essa aqui seria uma etapa da jornada, mapeando aquelas dores e ideias, aí eu trouxe um exemplo, tá, que a gente utiliza bastante, que é a matriz de priorização de valor, que é dentro daquelas necessidades, a gente faz uma priorização, né? O que me agrega maior valor para negócio, né, em curto prazo, e o que é mais factível de ser aplicado, né? Porque algumas iniciativas, ideias que aparecem durante esse trabalho, elas podem movimentar muitas áreas para a gente poder implementar aquilo, né? Então, em termos de viabilidade, ela vai ficar menos viável, né? Se eu tiver que movimentar muitas áreas para prover uma ideia, por exemplo, essa viabilidade ela fica menor, né? Então, ela já não estaria num quadrante mais alto aqui, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar muito para a visão de negócio, né? De valor agregado, né? Então, se eu tenho uma iniciativa, qual que é o cenário ideal, né? Que a iniciativa que a gente mapeou, se ela tem um alto valor de impacto para o negócio e, ao mesmo tempo, ela é de fácil aplicação, ela entra nesse quadrante que é o de maior prioridade, né? Então, as iniciativas que a gente mapeia na jornada, as dores, ideias que elas aparecem em destaque e que elas estão nesse quadrante, são as que a gente leva como as mais relevantes, tá, gente? Então, principalmente, quais são os principais critérios, né? Você atender o negócio, agregar valor, tá? Você realmente ser algo que o negócio está precisando, que aquela área tem necessidade e vai realmente ter um resultado muito positivo, e a viabilidade disso, né? Se for algo muito complexo, né, ele não vai ter uma viabilidade tão alta. Então, a gente, fazendo esse equilíbrio, né, na balança, a gente consegue entender quais são as maiores prioridades, né? Então, aquela primeira ferramenta ali, ela é mais para a gente mapear o cenário atual e entender as dores atuais, né? Qual que é o diagnóstico de hoje, né? Quais são as dificuldades, né? Os pontos críticos, né? E essa ferramenta é muito para a gente priorizar. Bom, a gente já sabe quais são as dores, e como que a gente prioriza isso dentro de um processo, né? Então, a gente trabalha com a visão de priorização. Tem outras, tá, pessoal, que dá para utilizar no mercado, tem Moscou, tem outras formas de você priorizar. Eu trouxe uma bem simples, tá, que é uma matriz bem tranquila e que usa 2 critérios de priorização, negócio, né, valor, e a parte de ser factível ou não, né, para aplicar, né? Aí, com isso, vocês distribuem ali o que foi mapeado, e daí vocês colocam no radar principal o que é, assim, é o must-have, né? Aquilo tem que ter, aquilo vai atender o negócio de uma forma melhor e vai agregar maior resultado, tá? Então, esse é um ponto aqui de priorização. Aí, fechando essa etapa, pessoal, tudo que eu falei até o momento é a etapa do diagnóstico, né? Então, são 3 camadas, né? Você entender o problema que você quer resolver, você rodar uma jornada para se identificar onde que estão as maiores dores hoje, dentro de um processo, dentro de uma área, né? E com isso você priorizar as dores principais, né? O que vai agregar maior valor e precisa ser tratado de forma mais ágil, né? Então, aí você já priorizou, você já identificou os seus problemas, e você já tem toda essa visão geral, né? E já tem uma priorização. Com isso, já com todo esse diagnóstico levantado, a gente consegue partir para uma visão de proposta, né? E aí começa a entrar a visão de planejamento estratégico, tá? Então, aí eu vou conectar isso com uma outra visão, tá? Então, é a visão do Design Thinking aplicado com planejamento estratégico, tá? Então, como que isso funciona, tá, gente? Eu vou trazer um pouquinho de explicação geral e vou chegar no detalhe, tá? Bem rapidinho. Quando a gente fala de planejamento estratégico, pessoal, quando fala de OKRs, Key Results, né, visões aí de indicadores e metas e objetivos aí,
a gente tem que entender isso em camadas, tá? Então, qual que é uma abordagem interessante, tá, para ter nesse sentido? A gente olhar para uma empresa, então a gente está aqui, por exemplo, dentro da C. É interessante a gente entender quais que são os objetivos da empresa, de uma forma bem macro, né? Então, aqui, ó, os objetivos gerais da empresa, ela com certeza tem mapeado isso, tá? Os principais indicadores, os objetivos do ano, a gente sempre conversa aí, né, dentro dos nossos comunicados sobre isso, quais são as metas do ano, dos quarters, né? Então, o primeiro ponto é a gente ver a visão macro de tudo, né? Então, dentro de uma empresa, para a gente estar falando de áreas, né? A gente tem que estar sempre buscando estar alinhado com a visão da empresa, né? Onde que a gente vai atingir os objetivos de uma forma geral. Então, a empresa tem seus objetivos, né? Tem os seus OKRs, tem seus principais objetivos do ano e dos quarters, né? E aí, com isso, a gente tem uma visão de departamentos, de áreas, né? Então, quando eu começo a descer a nível dos departamentos, qual que é um cenário importante aqui, né? Que o que eu estou relacionando aqui de objetivo, além de ser interessante para o departamento desenvolver, a gente prover melhorias, a gente está relacionado com a visão da empresa como um todo, tá? Então, por que quando a gente olha para um mapa estratégico, é interessante a gente ter uma visão holística, né? Uma visão macro, né? Para a gente fazer esse deparo, né? Olhar se tudo isso que está mapeado, ele está ao encontro dos objetivos da empresa, né? Então, se a gente está falando de escalabilidade, de crescimento, e são coisas que a empresa tem interesse, é algo que a empresa está buscando, isso sempre é algo muito positivo a gente fazer esse link aí, né? Então, eu trouxe um exemplo, tá, pessoal, para ficar mais fácil de entender isso. Então, como que isso é aplicado na prática, né? Eu trouxe um exemplo de um órgão governamental de tecnologia, tá? E essa é a mesma visão que eu comentei antes, né? A gente tem uma visão aqui de uma área grande, na verdade é um órgão, tá? Então, pode se ver como uma empresa, tá? E qual que é o principal objetivo aqui mapeado, né, nesse órgão, né, que é o TIC aqui, né, que é um Centro de Tecnologia e Informação, né? É primar pela satisfação dos clientes dentro dos serviços e soluções dentro dessa visão, né? Então, aqui esse aqui é o speech da empresa, né, desse órgão, né? Então, eles têm um foco muito importante dentro de satisfação dos clientes, né? Então, olhando para isso, cada área dentro desse centro, ela se divide, né, dentro das suas iniciativas, mas em prol de querer atender esse objetivo macro aqui da empresa, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a contribuição corporativa, excelência operacional, aprendizado e inovação. São vários departamentos que eles têm iniciativas, tá? Eles têm iniciativas próprias, mas que estão alinhadas ali com a satisfação, né? Então, ampliar a segurança e transparência, modernizar soluções, prover ampliação de soluções, tudo isso está vinculado com esse objetivo macro aqui, né? Aprimorar processos, garantir confiabilidade nos produtos, garantir infraestrutura, tudo isso está vinculado, só que são frentes diferentes de atuação, né? Mas todas elas, dentro dos seus objetivos, elas estão vinculadas a uma visão geral. Então, basicamente, o que é? Uma visão de OKRs da empresa, uma visão de OKR de áreas, né? E aqui dentro das OKRs a gente vai distribuindo isso em iniciativas, né? Então, essa é uma visão geral, tá, pessoal? Só para a gente chegar no ponto que a gente quer trabalhar, mas é importante a gente explicar isso, tá? Então, como que se divide aqui, né? Eu tenho a visão de objetivos e ações, né? Então, para cada área que a gente trabalha, sendo uma área nova ou uma área que já existente, a gente tem objetivos do departamento, tem os OKRs ali, né, os objetivos gerais, que essa área quer trabalhar, e isso vai se dividir em algumas camadas, né? Objetivo 1, objetivo 2, vão ter algumas coisas já mapeadas, né? E para cada objetivo desse, dentro de uma área, vão ter ações e iniciativas que o departamento vai gerar para que esses objetivos sejam alcançados. Então, são basicamente os key results, são iniciativas que vão ser vinculadas ali aos objetivos para aquilo funcionar, né? Então, sempre que a gente pensa em objetivo, meta para uma área, a gente tem que levantar ações para que isso seja atingido, né? Então, essa é a camada que a gente vai detalhando isso, tá? Então, aqui eu estou falando de uma área, estou falando de objetivos e ações, né? Então, olhando para isso, dentro de objetivos eu vou ter uma descrição, tá? De que objetivo que a gente quer fazer, vou ter indicadores, para que ele serve, e como que a gente vai medir isso, né, ao longo do tempo? Isso vai ter uma periodicidade por quarter, eu vou olhar a cada semestre, por exemplo, e qual que vai ser, né, um critério ali para que aquele objetivo esteja de acordo, né? Então, para cada objetivo, a gente tem indicadores, tem uma forma de eu saber que aquela meta está sendo atingida, né? Então, aqui é só uma explicação, tá? Para vocês entenderem, depois a gente compartilha, tá, pessoal? Para vocês olharem mais um detalhe. Mas é basicamente isso aqui, né?
eu tenho objetivos e iniciativas, né? Então, eu estou olhando aqui para uma visão de área, tá, pessoal? Então, eu tenho uma área aqui com 4 objetivos principais, né? Pegando aquele exemplo do centro de inovação, e para cada objetivo desse, eu tenho iniciativas, né? Tenho iniciativas que vão prover aquele objetivo. Então, pela satisfação, é aquilo que eu estava lendo no início, né? Aprimorar portal, aprimorar o mecanismo de comunicação. Então, todas as iniciativas, elas vão atender os objetivos, tá? Então, é assim, eu estou dando um exemplo, assim, bem macro aqui, mas é para explicar como que uma área se estrutura, né? E como que essas iniciativas se distribuem, tá? E como que a gente pode prover essa estruturação. Então, esse é um exemplo, assim, de um órgão, né? Um exemplo geral, mas agora eu queria trazer para a nossa realidade, né? Como que a gente aplica isso, né? Então, voltando ali para o nosso framework, ali o passo a passo, então a gente passou pelo diagnóstico, né? E aqui na etapa 2, quando eu falo do mapa, eu busquei trazer uma visão mais simples de a gente fazer isso, né? E basicamente a forma foi a gente aplicar com mapa de histórias, né? A gente utiliza muito isso no Agile, utiliza muito nas áreas de inovação, essa visão de mapear a história, mapear essa parte né, de estruturação com mapas, assim, e fica muito mais visual, né? Então, em vez de a gente fazer uma lista, assim, de objetivos de uma área, iniciativas, tudo de uma forma listada, é muito mais simples e visual a gente trazer isso como um mapa mesmo, né? Então, essa seria a etapa de construção do planejamento estratégico, tá? Então, é aqui que com esse mapa a gente define que aquelas dores que a gente trouxe lá na etapa 1, nessa etapa 2, a gente, olhando para as dores, quais as iniciativas que a gente vai atender para solucionar esses problemas e a gente ter um crescimento numa área, a gente poder criar uma área estratégica independente que traga valor para a empresa. Então, é assim que ela é estruturada, tá? Então, é assim que se conecta as métodos, né? Eu utilizo uma visão de jornadas ali com Design Thinking, e aqui eu utilizo uma visão de planejamento estratégico e com olhar de histórias de usuário para eu poder deixar isso de uma forma bem visual, né? Para deixar fácil de entender, conseguir comunicar isso para as áreas de uma forma simples, né? E conseguir entender como rodar isso, né? De qual forma que a gente vai estar aplicando, né? Então, aqui para exemplificar, porque eu sei que não é algo tão simples assim, mas eu trouxe um exemplo, tá? De que foi aplicado mesmo, tá? Adaptei um pouquinho aqui só a título de ser mais didático, né? E poder explicar para vocês como que seria isso, tá? Como que a gente conecta e finaliza esse trabalho, né? Então, aqui eu dividi dentro de uma área, né? Em algumas etapas da área, né? Então, visão de processos, uma visão, aqui é um exemplo de uma área comercial, e é também uma parte de operação disso, tá? Então, lá da primeira etapa, daquela primeira fase do diagnóstico, a gente vai trazer as principais dores, né? Lembra que a gente priorizou algumas dores? A gente vai colocar aqui quais são essas dores, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, o processo não tem um padrão. Então, hoje é uma dor, uma dificuldade de processo. Hoje a gente não tem padrões, isso gera gargalo, gera dificuldades, né? E aí, para um olhar comercial, né? Eu tenho dificuldade de prospectar ofertas, eu tenho dificuldade de prover alguns serviços, poder fazer uma geração de demandas. Então, esses exemplos aqui, a gente coloca aqui como dores, tá, atuais, e também a parte de execução operacional, que é outro exemplo aqui, né? Então, por que está dividindo aqui algumas camadas? Para a gente saber que essas frentes, onde que elas estão relacionadas, né? Então, eu tenho uma parte de processo, eu tenho uma parte mais da área ali, comercial, e tenho uma parte mais operacional. Então, a gente trouxe aqui, basicamente, as dores, né, que foram mapeadas, e aqui na visão do planejamento, a gente coloca as iniciativas. Então, quando eu estava explicando um pouquinho antes ali naquela lista, né, de iniciativas, eu coloquei, estava tudo listado, né? Então, aqui é uma visão de mapa para ele ficar mais visual, né? Ficar mais fácil de entender, né? Então, aqui são as dores, são os desafios, tá, pessoal? E aqui é quais iniciativas que a gente vai realizar para cada uma dessas dores para poder atender o negócio, para poder atender a área, para a área ter uma melhoria naquele cenário, né? Então, esse exemplo aqui eu acho que é mais fácil de entender nesse sentido comercial, que, por exemplo, a gente tem dificuldade de apresentar case, tem dificuldade de prover serviços, né? Então, que tipo de iniciativa que a gente pode prover para ajudar nisso, né? Então, a gente criar algumas verticais dentro da área de vendas, gerar novos produtos, novos serviços, utilizar provas de conceito, né, para trabalhar com isso, poder experimentar antes de desenvolver alguma coisa, fazer um diagnóstico inicial do cliente, para a gente poder entender se o cliente tem uma demanda ou não, se aquilo que a gente vai prover está alinhado com a expectativa do cliente, né? E a gente também utilizar a abordagem de inovação desde o início, né, da parte comercial, é um desafio nas empresas, né? A gente sabe que em áreas de produtos e serviços, a visão de inovação ela está bem enraizada, já está bem difundida,
mas algo que eu sempre sugiro aí também para as empresas é que se utilize essa visão de inovação desde a parte comercial, né? Você vai fazer uma RFP, você vai fazer um assessment, né? Você utilizar já esse método para você ter ganho, né? Então, aqui são algumas iniciativas, tá, pessoal? Algumas ideias para que atendam esses cenários de dores aqui, né? Então, foi mapeado aqui também para processos, né? Então, eu tenho uma documentação padronizada, eu tenho playbooks de comunicação para facilitar esse entendimento, eu tenho alguns templates, tenho um repositório de arquivos, uma base de conhecimento na empresa para poder facilitar essa troca de informação. Então, tudo isso aqui foram sugestões, né, levantadas com os times, levantadas com as áreas internas que a gente, né, estaria trabalhando, né, e aí com isso a gente rodaria esse modelo, né, isso aqui é só uma visão estrutural inicial, tá, a gente vê quais são as dificuldades de uma área, ou de uma área nova que a gente quer prover, a gente quer entender qual que é a dor atual, para poder trabalhar numa solução para que atenda isso, né, e aí a gente consegue fazer esse mapa, né, então todas as iniciativas que elas foram criadas, por isso que aí a gente conecta a visão do design thinking com a visão do planejamento estratégico. Tudo o que foi pensado de ideias e sugestões e caminhos de solução, elas estão linkadas com aquele diagnóstico inicial, tá? Então, tudo que foi pensado ali a nível de solução, ele está, uma coisa está linkada com a outra, tá? E isso é o grande, posso dizer assim, que é o grande diferencial do método aqui, tá, pessoal? A gente poder linkar isso, né? Porque hoje, às vezes, a gente pensa num planejamento estratégico, pensa em fazer melhorias em áreas, né? Só que a gente não faz um mapeamento de acordo em todos os cenários, de entender ali quais são as dores hoje, por que aquela tem alguns gargalos, né? Quais pontos de contato que hoje são dificuldades, né? E eu poderia solucionar e atender o meu negócio, né? Então, antes de a gente pensar, pessoal, iniciativas, objetivos e coisas que a gente quer fazer no cenário futuro, é muito importante ter o diagnóstico inicial, tá? Então, a minha proposta aqui de mostrar esse passo a passo é mostrar como essas coisas se conectam, né? Esse case aqui, esse exemplo, tá, que eu estou trazendo, esse framework, esse passo a passo, eu já foi aplicado em um cenário diferente, eu já apliquei isso para melhoria de processos, dentro de áreas, já apliquei para novas unidades de negócio, para a gente criar novas áreas, e já foi aplicado para produtos também, tá, pessoal? Tudo isso aqui que a gente está falando, a gente pode aplicar em produtos também, já é mais comum, né, isso, mas eu quis trazer para vocês entenderem o quanto isso é versátil, o quanto o design thinking ele é maleável, tá, para várias áreas, você poder aplicar isso, né, de várias formas diferentes, e como isso pode ser promissor, né, a gente entender as dificuldades de hoje, através de um método bem intuitivo, bem simples, né, e poder trazer soluções que estejam de acordo, que vão realmente atender, né, aquela necessidade, né. Então, esse é um mapa, tá, esse é um exemplo que eu trouxe aqui, né, é um planejamento estratégico que foi feito, tá, pessoal, então, no primeiro momento, a gente monta um mapa, tá, com todas as iniciativas, tá, que vai atender aquela área, aquele negócio, e depois, basicamente, a gente divide isso numa timeline, né? Por quartos, por semestre ou por ano, tá? Então, tudo que a gente mapeou, a gente vai colocar num planejamento de execução, né? E vai começar aquela visão que a gente está bem acostumado do ágil, né? Vai rodar aquilo dentro de uma release, vai rodar aquilo dentro de algumas sprints, né? Mas aqui com um olhar pensando em área, né? Como que a gente vai estar aplicando isso ao longo do tempo. Então, tudo isso aqui, pessoal, isso aqui foi aplicado, tá? Já, isso são cases que são reais, tá? Que funcionaram e foram bem aderentes, mas qual que é o ponto principal aqui de aprendizado, né? É essa visão da abordagem da área, né? A gente entender problemas, entender o contexto atual, quais são as dificuldades, para depois a gente pensar em objetivos e iniciativas, tá? Então, eu convido aí as áreas aí que estão participando da nossa call de hoje, estão ouvindo isso, que têm interesse em trazer melhorias para as áreas, ou criar novos objetivos de negócio, que olhem um pouquinho para esse material, pensem como isso pode ser aplicado, né, e contem com a gente, tá, na área aí também, para estar ajudando, né, isso aqui na minha antiga empresa eu apliquei em algumas áreas diferentes, e foi muito útil, tá, pessoal? Então, é para mostrar que o design thinking ele não é só aplicado para soluções, para produtos e projetos, tá? Ele pode ser aplicado para áreas e pode ser aplicado, inclusive, para uma visão de empreendedorismo, tá? Então, eu queria trazer um pouquinho dessa discussão hoje, tá? Foi um tema um pouco amplo aqui, mas é mais para trazer isso. E aí, esse foi o propósito de hoje, pessoal. Eu tentei deixar de uma forma como um framework, tá? Não foi nem o objetivo trazer case, mas sim uma forma didática, mostrar ali as ferramentas, as etapas, né? E como que dá para conectar esses tipos de iniciativas, tá? Mas isso é aplicado para muitas áreas aí, e se vocês tiverem interesse, querendo saber como pode aplicar aqui nas áreas da C também, é algo que a gente pode conversar aí, tá? No futuro aí. Acho que é isso. Deixar a Adri trazer perguntas aí. Oi?
Muito bom, Eduardo. Obrigada pela apresentação. Obrigado A a gente você. tem aqui mais 7 minutinhos e o Michel quer perguntar ou comentar alguma coisa. Ô, Michel, fica à vontade. Fala, pessoal. Na verdade, eu acho que é mais do que uma pergunta, é um convite que eu acho que tudo que você trouxe aqui, eu entrei um pouquinho depois, mas peguei uma parte bem interessante ali, convite para a gente trocar um pouco mais de figurinha com a nossa área de agilidade, que eu acho que tem muita sinergia aqui, para a gente, inclusive, conseguir levar para os nossos clientes que a gente está aplicando agilidade. Acho que tem muita sinergia entre as nossas áreas e eu vejo que, às vezes, os nossos grupos de PMO, muitas desses temas que você trouxe aqui agora, que a gente acaba perguntando lá, ou às vezes talvez até reinventando algo que de repente a gente já tem dentro de casa, dentro da sua área. Então, vou deixar esse convite aí aberto para a gente trocar uma figurinha e ver onde é que a gente pode se ajudar mais aí com essa expertise que você já está trazendo aí, que parece ser bem aderente. Ah, que bacana, Michel. Conta com a gente. Então, à disposição aí, a gente pode conversar com o Lucas também, com a Areve aqui da área, e unir forças aí, que acho que a gente tem bastante sinergia mesmo com a área de vocês e podemos prover isso sim. Conta com a gente. Boa. Valeu. Obrigado, querido. O pessoal quer fazer mais perguntas? Alguém ficou com alguma dúvida de alguma etapa? Bom, se tiver todo mundo muito tímido, eu tenho mais uma. À vontade. Então, vamos lá. Edu, na sua experiência, eu tenho uma experiência com o Discovery que, assim, às vezes ele demora um pouco para ser aceito, a depender do tipo de cliente, por uma questão de número de pessoas que tem que estar envolvida numa etapa como essa, né, de descoberta inicial, mas depois que a gente supera um pouco dessa barreira em alguns dos clientes, começa a virar um negócio meio que obrigatório ter antes de começar qualquer projeto. Dito isso, como é que é para você? Você também tem essa percepção? Ou quando ele nasce de uma abordagem mais focada, o cliente já compra isso diretamente de vocês? Como é que na área de vocês isso hoje? Cara, assim, por experiência aí de mercado, uma abordagem que funciona muito bem é que desde as primeiras etapas, onde vai se levantar um novo trabalho, uma iniciativa ali, um novo projeto, é interessante que essa visão do método, da aplicação, ela seja difundida desde o início, tá? O que eu percebo que acontece em umas empresas é que a gente começa a falar de aplicação do método, inclusive Discovery, ou algumas outras etapas do Design Thinking, por exemplo, quando o projeto já está avançado, quando está entrando numa etapa de implementação, né? E algo que eu sempre recomendei para os times é que a gente usasse isso, inclusive, nos assessments, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, antes de fazer uma RP, por exemplo, a gente vai abordar uma nova iniciativa, a gente trazer um pouquinho do método, sempre alinhar isso a nível de negócio, a nível de cliente, né? E mostrar o ganho que isso tem, né? O porquê se utilizar, qual que são, às vezes trazer alguns resultados, né? Que a gente já teve aí nos clientes, e vender um pouco desse peixe e mostrar que esse diagnóstico tem que ser feito desde o início, tá? O que eu percebo que às vezes é uma dificuldade, né? É trazer isso muito à frente, né? Quando a gente já está uma coisa mais envolvida, já com um projeto já, né, que já foi aprovado, por exemplo, né, mas eu tive essas experiências de forma diferente durante a carreira, mas algo que sempre funcionou é a gente trazer isso desde o primeiro momento, assim, você tem uma abordagem no cliente, uma iniciativa, assim, isso é sempre já, desde o discurso comercial, isso é muito bem alinhado, fica mais fácil do cliente aderir, né, a gente sabe, assim, já tive experiência de estar num cliente alocado por bom tempo, né, e aí já é algo que o cliente já está acostumado a fazer, e já tem um relacionamento bacana, a gente consegue aplicar isso de uma forma muito mais aderente, né, já tem toda uma aproximação, mas quando é um cliente novo, quando é um cliente que ainda não conhece nosso método, ou não teve essa bagagem, é interessante que desde o início a gente faça esses cursos de alinhamento, de relacionamento, né, e traga desde a parte comercial, né, inclusive nesse case que eu trouxe, uma das sugestões que eu comentei muito, uma dificuldade na empresa, era conseguir prover novas propostas, né, e aí algo que eu sugeri foi, trazer o método, essa aplicação desde o primeiro momento, na primeira abordagem comercial, né, na primeira entrada do cliente, daí a gente tinha uma visão muito de assessment, né, você poder apresentar um pouquinho para o cliente como que seria o trabalho inicial, você já aplicar isso, né, já mostrar um pouquinho como que seria, fazer uma rodada ali de discovery, já num assessment, por exemplo, né, e isso funcionou muito bem, em vários cenários, assim, quando o cliente tem resistência ou não conhece, essa é uma forma que funciona bacana, funciona bem, assim, né,
quando é um cliente que já está acostumado, né, para clientes que já são lá de um relacionamento mais longo, né, a gente já sabe que já abordam com mais facilidade, né, já tem uma coisa mais amigável, né, mas eu percebo isso, Michel, eu acho que quando a gente mais cedo puder trazer e aplicar, e tentar fazer uma espécie de assessment, né, fazer nem que seja um mini discovery, algo para mostrar para o cliente como funciona e ganhar essa empatia inicial, ou para alguma área que esteja aplicando isso, né, fica mais fácil de rodar isso em outras etapas, tá? Isso que eu percebo, assim, e eu sempre sugiro, né, se a gente vai fazer uma nova aplicação, vamos fazer desde o assessment, já vamos usar isso no discurso comercial, para isso ser mais viável de fazer, né, para não ter resistência e tal.